Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e aqui comigo uma pessoa que eu admiro muito pela sua postura, pela sua sabedoria, uma mulher realmente de Deus, é a pastora Cris. Pastora, muito obrigada pela sua presença. Olá, Adri, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz que você está aqui, porque você é uma pessoa que a gente vê aqui pelos corredores da igreja, né? Sempre muito atarefada, sempre cuidando ali das crianças no ministério, aqui no corredor do Ministério Infantil, também no culto das mulheres, né? Às sextas-feiras. Mas você também é uma pessoa muito acessível, né? Então, embora tenha muitas atividades, é aquela pessoa acessível que a gente pode conversar, pode procurar. Então, eu tenho certeza que você tem muita coisa para trazer aqui para a gente nesse programa. E aí, assim, eu queria que você começasse falando sobre a sua trajetória aqui na igreja. Eu estou sabendo que você é praticamente o patrimônio histórico aqui da igreja, é isso mesmo? Olha, que honra, né, estar aqui. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho, né, da IBPV, um pouquinho Uhum, da gente, da nossa trajetória. Estamos aqui na IBPV, né, como membros fundadores, né, eu, minha uhum. mãe, minha família, né, nós somos membros fundadores, né, então eu tô aqui na igreja desde muito pequena, né, então assim, a gente acompanhou toda a evolução, toda a trajetória, né, então a gente faz parte da história da IBPV. Mas, assim, muito pequena, quantos anos, mais ou menos? A 3, 4 a gente anos? tive uns 7, 8 Tá. anos, assim, acho que é essa idade que a gente Uhum, começou a congregar, né, tá. ainda quando a igreja era na garagem do pastor Miguel. Uhum. Né, eles se reuniam ali e a gente um dia minha mãe procurando falou: "Olha, eu quero ir para uma igreja batista, porque eu sou batista, nasci na igreja batista, vamos procurar uma igreja batista". E a gente saiu caminhando, e aí a gente parou, ouviu, e aí falou assim: aqui é uma igreja batista, entra". E Olha. a gente começou a congregar com o pessoal, né, no tempo do Uhum. pastor Miguel. E aí aqui você foi crescendo, conheceu o seu esposo Daniel aqui também? Sim, não, o É. Daniel ele não era Ah, daqui, isso, o Daniel veio da Assembleia de Deus, eles moraram em Minas, aí eles voltaram para São Paulo procurando uma igreja, aí eles vieram aqui para Batista. ah, tá. É. E se S conheceram lá s no culto de Não é? jovens. Sim, aí a gente casou, né, e aí Deus Tiveram nos a Bibi. o Senhor Uhum. abençoou, né, nós tivemos a Ana Beatriz, né, Tá, que que hoje hoje está com quantos? 11 11 anos. anos. Já está quase uma pré-adolescente, então. Sim, sim. Uhum, tá. E aí, como que foi? Você, eu sei que é professora, né? Isso. Você primeiro se tornou professora ou pastora? Como que foi? E eu falo assim que eu sempre, né, se eu não fosse da área de ensino, eu seria da área de ensino, porque é o que eu sei Uhum. fazer. Então, assim, um dia faltou pessoas para compor a escola bíblica. E aí me chamaram: "Você pode ficar com os pequenininhos?" "Fico". Isso eu tinha 12 anos de idade. Hum. E de lá até hoje eu Tomou continuei, gosto. gostei. Falei: "Eu gosto de ensinar, né, o que o Senhor chamou". Então, assim, Uhum. eu fiz magistério, fiz pedagogia, depois me especializei nas áreas de educação, né, Tá. e isso foi, assim, uma trajetória de alguns anos, e a gente foi, né, ordenado pastor logo quando a Igreja Batista começou a aceitar a ordenação local do pastoreio feminino, né, Hum. porque antes de 2014, 2013 não era assim, era a ordenação só dos pastores, né, e aí a partir de 2015, 2016, as igrejas batistas, a Convenção Batista começou a aceitar o pastoreio feminino de ordem local, né, então eu Uhum. sou pastora local, né, eu não tenho, o mesmo quesito como pastores os homens, né, então a gente começou nessa época e o pastor Dimas ordenou, né, o Senhor trouxe para ele, né, que nós seríamos ordenados, então eu, o pastor Hugo e o pastor Luiz, nós fomos ordenados Ordenados juntos, juntos? Olha, que isso. bacana. Foi um privilégio. É, realmente, eu vejo que vocês têm muito entrosamento, Sim, né? sim, sim, sim. A gente cresceu juntos, né, na Uhum. igreja, né. Então, assim, a gente participou junto de grupo de jovens, grupo, né, então toda a nossa trajetória fomos juntos, né, então a Aham. gente tá aqui já há alguns Que anos, né, bacana. E como que trabalhando. foi? Como que você sentiu esse chamado? Porque até então você era professora.
E aí, como que você sentiu? Ai, não, eu quero ser pastora, eu quero dedicar um tempo da minha vida. Porque você não é pastora integral, né? Não. Então, como que você sentiu isso? Eu acho que não é, eu não sei nem se a palavra certa seria sentir, sabe. Eu vejo assim, o Senhor me chamou para ensino, né, então Uhum, assim, é o que eu sei fazer, né, eu sei ensinar a palavra de Deus, porque eu amo ler a palavra de Deus, é o que eu gosto. Então assim, sempre teve cursos, eu sempre fui buscar, né, então eu fiz teologia, né, fiz outros cursos de aconselhamento, né, de discipulado, porque eu gosto muito da área de ensino, né, uhum, e eu vejo que o pastoreio, ele veio acontecendo gradativamente, né, não foi assim de: "Olha, eu acordei hoje e vou ser uhum. pastora, né, eu quero ser pastora", isso nunca foi algo assim: "Olha, eu quero", é um desejo do meu coração ser uma pastora, né, isso foi acontecendo gradativamente, né, o Senhor foi trazendo passo a passo, né, de como se colocar, de como aconselhar, de como se pôr no lugar do outro, de como agregar, de como trazer as pessoas para perto, né. Sim, Porque o pastoreio é isso, né, a gente ajudar a cuidar, né, da parte mais frágil, né, é. falando propriamente das crianças, né, porque as crianças é a parte mais frágil do rebanho, né, Uhum. então o Senhor sempre colocou muito isso, né, de cuidar dessas crianças, de cuidar desses pré-adolescentes, Sim, né, sim. então eu acredito que foi algo gradativo, né, não foi assim: "Olha, é o acor eu quero muito ser Uhum. pastora", né, não, pelo contrário, Eu não eu quero, mas o senhor relutei. está me chamando. Sim, eu Não dá para relutei, recusar. sim, sim, Uhum. porque de repente eu fui criada aqui, então de repente agora é a pastora crise, como é que é É isso? Como difícil, é que né? a gente como é que é essa nova postura agora, né? Aham. E na verdade a gente não tem que pensar em título, né, Uhum. porque a gente pensa no pastoreio como sendo um dom, né, todos nós recebemos dons espirituais, e Uhum. eu creio que o pastoreio é um dom que o Senhor dá, né, então a gente tem que desenvolver da melhor forma possível, né, assim como quem tem dom de louvar, assim como tem quem tem dom de ficar na recepção, quem tem, né, cada pessoa tem o seu dom. Sim, com Então certeza. eu penso no pastoreio como um dom que o Senhor deu, olha, de aconselhar, de Uhum. agregar, de trazer para perto, né, de chorar junto, de abraçar junto, Sim. né, eu penso muito nisso. Aham. Eu até queria falar com você sobre isso um pouquinho mais para frente, né, porque você toma conta de 2, é responsável por 2 ministérios, né, muito desafiadores, que é o infantil e o de mulheres, né. Sim. Eu queria entender com você, você como professora, o que que você tem sentido em sala de aula, por parte das famílias, as maiores dificuldades? Porque hoje a infância tem sido um tema tão debatido, né, porque Sim. muita coisa mudou, né, para pior, infelizmente. O que que Uhum. você tem sentido, Cris? Sim, a gente vê assim, né, a gente pensa numa educação antes, pós, né, e antes da pandemia. Então a gente tem esse parâmetro, né, a pandemia tá ali, Veio como um né. marco, né? Sim, sim, porque a gente vê algumas situações que nós vivenciávamos como escola, que hoje pós-pandemia a gente já repensou. Então a Uhum, pandemia foi um marco para a gente repensar muitas coisas que nós fazíamos como escola, né. Os pontos positivos são que muitas famílias perceberam que elas precisavam trazer seus filhos para mais perto, né, porque a pandemia foi um tempo onde tudo a gente resolvia via rede, né, uhum. tudo a gente estava ligado à parte de rede, à parte de internet, e para algumas famílias isso foi um desafio muito grande, né, algumas famílias começaram a perder seus filhos, porque ninguém estava acostumado com esse contexto de vida, né, de É, estar em de casa o estar tão tempo junto, todo, né? de estar tão junto. E de repente a mãe que trabalhava fora precisava dar conta do seu trabalho no celular, o pai que trabalhava fora precisava dar conta do seu trabalho também ali, e a criança também precisava se adaptar para dar conta da sua escola ali. Então, a gente viu uma família que foi se desconfigurando, né? Uhum. Um no quarto, outro no outro quarto, né? Então a gente começou a ver que algumas famílias desconfigurou. Em compensação, a gente também tem relatos de famílias que se ajuntaram nesse tempo, Olha, que né, que bom. conseguiram, olha, agora a gente vê a importância de uma mesa, a importância de Puxa. sentar junto, porque naquela vida louca antes da Uhum. pandemia, cada um tinha os seus horários. Então, quando que ia sentar? Quando que ia fazer uma refeição juntas, né? Um tinha horário de escola, outro horário de trabalho, outro horário de curso, então não se sentava mais à mesa. Então a gente vê também que a gente teve esse ganho. Muitas mulheres conseguiram perceber que a mesa é um lugar essencial, um lugar de cura.
Puxa Então, vida, que bom. isso, E sim. isso não de pessoas propriamente cristãs, então, no geral. Não, no geral, né, a gente viu que teve esse ganho, né, as mulheres conseguiram dimensionar: "Olha, a gente precisa", né, eu sou mãe, Uhum, eu sou, né, eu trabalho fora, mas eu também tenho algo a mais a agregar na minha casa, né. uhum. Então esses foram alguns ganhos, né. A gente teve algumas perdas, relação à questão das redes, né, que muitas famílias se Ai, perderam, né, muitas crianças puxa, isso tá tão descobriram. difícil, a gente tá se discutindo tanto, né, como Sim. chegar nesse equilíbrio. Será que dá para ter um equilíbrio mesmo? Olha, a palavra do Senhor nos fala isso, né, Dris? Quando a gente vê lá em 2 Timóteo 1,7, né? Que Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Deus nos deu um espírito de equilíbrio ou de moderação. Em algumas palavras vai trazer a palavra equilíbrio, né? Que eu até Uhum, prefiro essa versão. Porque agora é a hora da gente trazer mesmo equilíbrio, né? E uhum. a gente, como cristão, a gente tem um recurso da palavra. Né? A palavra é o nosso manual de vida, né? Então, todas as situações de vida a gente tem ali na palavra. Então, Sim. assim, agora a gente, né, como pai, como mãe, né? Então, o que que a gente vai fazer com essa palavra? Né? Como é que Uhum, a gente vai ajudar, né, essa criança, esse pré-adolescente a entender que a palavra de Deus é o essencial, que sim. sem ela a gente não consegue avançar. Né? Então, eu creio que o desafio agora para as famílias é realmente pegar a palavra de Deus e lembrar o seu filho, falar, olha, vamos sentar juntos, vamos ter um tempo, né? Uhum, Não deixar de lado a mesa, né? Porque foi uma conquista na pandemia. Vamos continuar na mesa, né? Mesmo que seja 10 minutos, Dri, uhum. porque às vezes os pais se sentem culpados. Né? Porque, olha, eu trabalho fora o dia inteiro, meu filho fica na escola, às vezes eu tenho uma rede de apoio de uma avó, de uma Sim, tia, mas eu não dou a qualidade que eu gostaria de ter com meu sim. É, essa é filho. uma culpa eterna, né. Sim, mas aí a gente vê que nós, como cristãos, não precisamos carregar a culpa, né? Porque quando a gente carrega a culpa, quem ganha com isso é só o diabo. É Né? Porque o verdade. Senhor já levou isso na cruz, né? Sim. E o Senhor, ele não vem trazer culpa para gente, ele vem Uhum. nos ajudar, né? Ele é o nosso ajudador, né? A gente tem vários versículos que fala: o Senhor é o nosso escudo, ele é o nosso sol, ele é o nosso ajudador, né? E aí quando a gente pensa, né, no Senhor como sendo o sol, o que que o sol faz para nós, né? Uhum. Qual a função do sol, né? Nossa, da Além de vida, brilhar, gente. não é? Né? Ele dá uma vitamina essencial para É. gente, que é a vitamina D. Né? Sem a vitamina D, os nossos ossos começam a atrofiar. Sim. Né? Então, assim, quantos benefícios. E quando a palavra vem e fala, olha, Deus é o nosso sol, é Uhum. que realmente, olha, ele é essencial. Né? Sim. E a gente, como pai, mãe, a gente precisa trazer isso para os nossos filhos. Olha, filho, né? Deus é essencial, que seja 10 minutos. Né? Não fique preocupada com a Com o tempo, quantidade de né. tempo, Uhum. mas com a qualidade. Com a E assim, qualidade. diariamente. Sim, sim. Né, diariamente, ainda que seja na hora de dormir, né? Às vezes os pais falam assim: ah, mas eu chego, meu filho já está dormindo. Vai lá devagarinho, dá um beijinho na testa, filho, o papai te ama, filha, a mamãe te ama, né? Porque a criança, na primeira hora de sono, todos nós ainda estamos naquele estágio do sono que é o estágio do alerta, né? Uhum. Então a gente não se desligou totalmente. Então vai lá, dá um beijinho, passa a mão na cabeça, fala: olha, eu tô aqui, hoje eu orei por você. Assim, atitude simples. A gente não Sim. precisa fazer o grande, né? É, Porque a palavra fala: olha, foste fiel no pouco. E às vezes a gente quer fazer o muito de uma vez só. é Né? verdade. Às vezes a gente quer fazer o grande, mas não precisa ser o grande, né? Deus fala: olha, foste fiel no pouco. Então, olha, um beijinho por dia, um abracinho, né? Uma É uma mensagem no celular, sementinha, né, uma que vai fazendo sementinha. diferença, né. Que a gente às Exatamente. vezes a gente acha que não, né, que tem que fazer uma coisa elaborada, né. Eu digo por mim, às vezes na hora de dormir, né, de pôr as crianças para dormir, aí eu me cobro: "Não, vou lá ler o livro, tal", e eu já estou morta de cansada, e a criança também já está com sono, Sim, mas é uma palavra, uma oração que faz toda a diferença, é um alívio, né, sim, ouvir isso, que a gente não precisa carregar essa culpa, né, porque eu acho que a exatamente. mulher, principalmente a mãe, né, carrega uma culpa, parece que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né. Mas a É. gente precisa se livrar disso, Sim, sim, né. porque olha só, lá em Salmo 127:1 vai dizer, né, sobre os filhos, e no versículo 3 fala: ó, filhos são herança do Senhor.
Então o Senhor não ia nos dar uma herança que fosse um peso. Né? Mas a gente está tão conectada com as funções que o mundo acaba trazendo, que a gente muitas vezes deixa de lado, né, algumas coisas, né? E a gente vê assim o quanto que a Bíblia vai mostrar o quanto que a mulher ela é forte. Né? A gente vê os exemplos na palavra de Deus, que a gente vê assim, olha, traz as mulheres, né, entendendo que elas são essas fortalezas, né? Quando a gente vê lá Joquebede, né? Assim, ela poderia ter falado assim, não, olha, o decreto do faraó que vai matar, não tem saída para o meu filho vai morrer, vou entregar e pronto. Mas ela não, ela foi lá, né? Deus deu graça, né? Faz o cestinho, coloca o filho, né? Miriam vai lá, né? A filha de faraó encontra, fala assim, olha, eu tenho quem possa cuidar do seu filho, você quer? Então assim, né? Deus deu essa capacidade para as mulheres, né? Então a gente tem essa capacidade de aprender a dosar, de trazer o equilíbrio para nossa família, né? Porque o Senhor tem colocado as mulheres como ajudadora. É verdade. Então, quando a gente entende que nós somos ajudadoras, a gente vai ajudar esse esposo, a gente vai ajudar esse filho e a gente vai aprender o equilíbrio. E falando de equilíbrio, assim, como ter esse equilíbrio? Por exemplo, agora com redes sociais, com o celular. Você acha que tem uma idade ideal para dar um celular? Porque cada vez tá engolindo, né? De uma forma tão grande que eu acredito que por conta da pandemia isso também piorou, né? Eu falo assim por mim, a minha filha até então não usava celular. Por conta da pandemia começou a usar, porque tinha que acessar lá os conteúdos, enfim. E aí agora, como administrar isso? Sim, é sempre um desafio, né? Porque assim, a criança ela vai imitar muito o adulto, né? Então assim, se uma criança tem uma família que ora muito, a tendência daquela criança é orar, né? Se tem uma família que, né, assiste muita televisão, aquela criança para ela vai assistir televisão e vai ser confortável, porque a criança ela aprende por imitação, por modelo, né? Então a criança vai sendo o que ela vê no cotidiano, né? Hoje as pesquisas de neurociência vai dizer assim, tela de 0 a 6 anos, 0 tela. De 0 a 6? De 0 a 6. Não acontece. Então, de 0 a 6. Por quê? A gente está vivendo uma configuração de vida onde tudo é muito corrido, né? A síndrome do pensamento acelerado tem consumido as pessoas. E aí, o que acontece? O celular, você coloca a musiquinha, coloca o videozinho, a criança quieta, você vai fazer o que você precisa. Né? Só que, às vezes, o que vai causar de dano na vida da criança, às vezes, assim, as famílias não têm a noção, né? Lógico, ninguém vai dar um celular para o filho pensando, olha, eu quero que seja um malefício na vida da minha criança. Pelo contrário, né? Eu preciso dar conta de alguma coisa que é em prol da família, então eu vou distrair a criança de alguma forma, né? Então, eu costumo brincar assim, falo assim, para as mulheres, falo, mulheres, olha, é preferível que você deixe a louça um pouquinho na pia, porque depois ela vai continuar lá, eu te garanto, ela não vai fugir. Ela vai estar lá, esperando. ela vai te esperar, ela é fiel, ela fica lá, ela te espera, e você dá uma qualidade de 20 minutos, 10 minutos, brinca um pouquinho com seu filho. Brinca com seu filho e fala, olha, agora a mamãe precisa ir, porque a gente precisa jantar, a gente precisa horário, né? Então, veja assim, Dri, uma coisa que a gente perdeu muito com o passar do tempo, a questão de falar de rotina. Então, a rotina, ela é algo essencial para todos nós. E a antecipação para as crianças, né? De então, avisar, a gente, sim, né, avisar o que vai acontecer. Porque ali ela sabe, olha, a mamãe brincou um pouquinho comigo agora, mas agora a mamãe precisa fazer o jantar. Porque o jantar é para todo mundo. E tudo bem. Você tá bom, filho? Agora a mamãe vai, né? Porque senão a gente acaba pensando, olha, a criança precisa estar ocupada com alguma coisa. E o celular é o que está na mão, né? Então, assim, as pesquisas têm mostrado que as crianças estão tendo tendinite cada vez mais cedo. Isso é muito sério. As crianças que não teriam problemas de visão estão desenvolvendo por conta de celular, por conta de tela. O sono
tem afetado as crianças, né? As crianças estão sendo afetadas, né? A sua rotina de sono, porque elas não estão fazendo uma higiene do sono. Então, assim, a gente precisa, pelo menos de 2 horas antes de dormir, se desligar de tela, celular, televisão, tudo que é tela. A gente precisa fazer essa higiene do sono, porque a luz, ela vai estimular muito, né, muitas ondas cerebrais. E isso vai fazer com que você fique mais agitado. E aí você dorme agitado. Fica com a Né? cabeça, Sim, né? sim. E às vezes tem mãe, né, tem família que fala assim: não, vamos colocar um desenho, mas é cristão, não tem problema. Mas não dá é na mesma. exatamente, porque é aquela tela nos olhos que vai prejudicar. E aí não é só a criança. Né? Então a gente adulto também precisa aprender a fazer essa higiene de sono para que a gente tenha mais qualidade de vida, né? Sim. Então, assim, hoje eu diria que aquela criança que já ganhou o celular, para você também arrancar dela, falar: olha, agora eu tenho entendimento, você não pode ter mais. Eu te digo que com algumas crianças até funcionaria, mas com outras não. Então, assim, qual que seria a indicação? Diminuir a quantidade de tempo, né? O máximo possível. Né, o máximo possível, né, diminuir, olha, né, colocar tempo mesmo, olha, agora é tal horário, tal horário. Se eles são pequenininho, coloca um despertador, né, combina, olha, você vai ter um tempo para brincar, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos estourando, porque a idade de 7 a 12 anos, o ideal seria 20 minutos de exposição à tela. Gente, imagina, isso não acontece. Então, é um Né? exercício de retornar. É um exercício, né? Um exercício que a gente precisa reaprender para que essa geração tenha uma qualidade. Sim. Porque senão as doenças que foram desenvolvidas aos 40, 50 anos, vai começar a desenvolver mais cedo. Sim, é verdade. A cervical vai se deteriorar mais cedo. Com sabe? certeza. Então, assim, a visão, então tudo, né? A questão do convívio social. Então, gente, eu vejo assim, acho tão triste, às vezes estar num restaurante, né, e tá lá a família, cada um na sua mesa, cada um no seu celular, os Sim. pais, né, a criança lá também. Sim. Que coisa, às vezes até dependendo de escolas, pode usar o celular na hora do intervalo, quer dizer, aquele momento que é para estar socializando, para brincar, que é o momento de brincar que é tão importante, né? Sim. A criançada tá lá, tá no celular, tá fazendo as dancinhas do TikTok, que aquilo é… Que é isso? Então, Né? mas é aquele exercício, Dri, de retorno, né? De retorno, né? Então, assim, a palavra fala que a gente tem que buscar as coisas que são boas, né? As coisas que vão agregar, né? A gente buscar aquilo que vai edificar a nossa vida. Então, aí é a gente começar a fazer esse exercício. O quanto que realmente o celular vai edificar a vida do meu filho? Né? E falar, olha, o tempo que eu vou estar com ele, eu não estou perdendo tempo. Né? Porque Sim. aqueles 20 minutos que você fica ali com a criança, 15 minutos, eu não estou perdendo tempo. Eu estou investindo no meu filho. Né? Então, assim, investe. Só que é um exercício. O quanto que eu, como adulta, estou disposta. Então, aí é um exercício de consciência de cada um de nós. Né, da gente parar e fazer isso. Olha, agora vai ser um tempo onde a gente vai sentar em família. Né? E a gente sabe que é um desafio, porque a gente tem muitas coisas. Mas assim, olha, é a minha prioridade. Porque se eu não começar a ajudar o meu filho a entender que é nessa idade ele precisa se dedicar às coisas de Deus, aí às vezes com 10 anos vai ser mais Muito desafiador. mais difícil. Na adolescência vai ser mais desafiador. Né? E aí às vezes aí ele passa assim, tá na vida adulta. Aí… Perdi, e agora o que eu faço? Sim. Entende? E são pequenas atitudes, né, que a gente fazendo essa higiene do sono, a gente diminuindo a quantidade de tela, a gente sentando lendo um livro junto, a gente brincando junto, a gente fazendo um joguinho, sabe? Coisas, desenhar juntos, né? Brincar de massinha, coisas que as crianças gostam. É verdade. Né? E você acha que tem faltado disciplina? Porque a Bíblia fala, né, sobre a vara… Não vou falar de vara para não polemizar, mas sobre disciplina. Como que funciona? O que a Bíblia fala sobre disciplina? Você acha que está faltando disciplina por parte dos pais para com as crianças? Eu entendo que a palavra disciplina, as pessoas
começaram a vê-la de um jeito que não é o que a palavra de Deus ensina. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina quem Ele ama. Então, o Senhor nos ama. Então, a disciplina é necessária, mas a gente não deve ver a disciplina como um castigo. Né? Então, assim, a gente vê que o mundo acabou distorcendo a palavra disciplina e o mundo traz a disciplina como sendo uma coisa ruim. Mas a disciplina não é ruim, ela é necessária, porque tudo na vida tem disciplina. Né? A gente trabalha, a gente não vai chegar no trabalho a hora que quer. A gente não vai falar com o chefe na hora do jeito que a gente bem entende. Né? A gente não vai falar assim, hoje eu não vou para o trabalho porque eu não estou afim. Vai ligar para o chefe, não vou hoje não. Eu já acordei assim, estou sem vontade de trabalhar. Né? Porque a gente sabe que tem uma disciplina. Então, para a criança é a mesma coisa. Né? Por isso que eu falo que a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa antecipar. Então, a gente faz muito isso lá em casa, a gente antecipa. Então, a gente já faz o que a gente vai fazer amanhã de manhã, à noite a gente já organiza a agenda. Olha, amanhã é domingo, a gente vai na igreja, a gente vai fazer assim, depois a gente faz tal coisa, né? Tudo bem? Tá certo? Olha que bacana. Hoje é sábado, hoje a gente vai passear em tal lugar, depois a gente vai isso, a gente vai ter pessoas assim, a gente vai no shopping, mas hoje a gente vai lá resolver uma situação, hoje a gente não vai poder comer no shopping. Então assim, antecipar. Porque isso você acha que funciona até que idade, mais ou menos? Desde bebê. Mas até, sei lá, até 12, 13 anos. É assim, né, Dri? Enquanto se convive em casa com a família, tem que ser combinado, né? Porque a gente está vivendo, a família é o primeiro modelo de sociedade, né? Que a criança tem. Então, ali a gente precisa ensinar, né? Então, eu acredito assim, que esse modelo de você antecipar, antecipação, vai funcionar pro resto da vida. Não é porque a mulher casada, ela não vai simplesmente falar, minhas amigas me ligaram, tchau, fui. Porque ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta das rotinas, dos afazeres. Então, assim, você, né, você precisa combinar com seu esposo, se você vai sair com as amigas. Tô saindo, né? Precisa. Então, assim, é algo que é pro resto da vida. É pra vida. É pra vida. Porque aí você não gera aquela expectativa de ansiedade na criança. A criança já sabe como vai se comportar, né? Você fala, olha, na igreja não é o lugar onde você vai correr, na igreja é o lugar onde você vai se comportar assim, a gente vai ouvir o pastor falando, a gente vai ter o período de louvor, então assim, você vai antecipando e aquilo vai fazendo com que a criança fique calma, né? Ela fique naquele ambiente, ela vai se sentir segura, né? E isso vai fazer bem para ela e para os pais. É verdade. Né? Porque fica evita, né? E a harmonia, né? Fica um ambiente com harmonia. Sim. E da correção, porque quando fala em correção, algumas pessoas associam a violência, né, da palmada, né, mas também não. Né? A gente fala assim hoje, Dri, para nunca bater com a mão. Né? A gente ensina isso, olha, não bata com a mão. Se você precisar corrigir o seu filho, não faça isso com a mão. Né? A mão foi feita para você fazer um carinho, a mão foi feita para abraçar, a mão foi feita para acolher. Né? Mas algumas famílias preferem fazer a correção, né? Com uma palmadinha, com um chinelinho no bumbum, né? Faz a correção assim. Então, assim, não vou dizer que a família está certa ou que a família está errada, porque isso seria algo que cada família vai combinar entre si. Né? Na minha casa funciona muito a conversa. Né? Então a gente conversa, fala assim, olha, aconteceu essa situação, a gente esperava essa e essa atitude de você. Né? E ali a gente vai conversar, ali a gente vai orar, ali a gente vai pedir perdão, ali vai ter a confissão de pecado. Tá? Então, mas tem família que fala, olha, você errou assim e você vai precisar ser corrigido. Eu vou te dar 3 chineladas por conta disso, disso e disso. Né? E tudo bem, porque cada família sabe a sua configuração e cada família sabe como o seu filho deve ser corrigido. Né? Mas quando a gente pensa na disciplina desde lá do nascimento, a gente não vai precisar dessa correção com um chinelinho ou com uma varinha ou com o que quer que seja, porque a gente vai estar fazendo, olha, Deus disciplina a gente. E a disciplina é uma correção. Né? E não necessariamente a correção é só com a vara ou é só com o chinelo, mas a correção ela pode ser oral. Ela pode ser pelo olhar. Não é pelo olhar da mãe. Sim.
né? E sempre conversar, sabe, Dri? Uhum. Olha, a gente não precisa expor a criança, né, a uma situação vexatória, Sim. né? Corrige ali, mas depois chegou em casa ou tal, fala assim: olha, aconteceu isso, essa situação não combina com você. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, né? O Senhor espera que nós tenhamos essa atitude e o contrário também, porque vai Uhum. acontecer situações que a gente, como pais, a gente vai errar no Com corrigir. certeza. E às vezes a criança vai falar, fala assim: mãe, mas foi, não aconteceu assim, e a gente também pode ter essa postura, filho, me perdoa. É, de Eu, humildade, né? sim, eu falei de um jeito que não foi legal. Naquele momento eu me excedi, né? Eu estava com a cabeça cheia, eu estava com algumas situações de problema. Então, assim, é vida real. A gente precisa se colocar e também pedir perdão para os filhos quando a gente erra, né? Sim. Porque lá em Efésios 6 vai trazer muito isso, né? Sobre essa questão, né? Ele começa falando, né? Como os filhos devem se portar e depois ele vai falar um pouquinho mais para frente para os filhos, né, para os pais não irritarem os filhos, né? Uhum. Então, são as duas posturas. Os filhos precisam aprender o que é ser filho, porque eles nunca foram filhos antes É. e a gente nunca foi pai antes. Sim, a gente está aprendendo Sim, junto ali, é né? um aprendizado E você junto. falou de não irritar, né? É um versículo que eu tenho muita curiosidade. O que que exatamente é esse não irritar Sim, que a porque Bíblia fala? sim, porque ele tem um contexto todo em Efésios 6, né? Então aí ele começa falando para os filhos, né? Para os filhos serem obedientes no Senhor, né? Fala, né, filhos, sejam obedientes no Senhor, Uhum. porque isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então ele já começa dando uma orientação para os Para os filhos. filhos. E aí na sequência ele vai falar: olha, pais, vocês também maneira aí, né? Não Uhum. vai também ficar toda hora trazendo Achando que a gente sempre tá com a razão, né? isso, trazendo situações que vai fazer com que seu filho fique irritado, com que seu filho saia da linha, né? Então, assim, Uhum. e aí ele vai falar dos escravos, como os escravos deviam se portar. Então, ali nesse capítulo 6 de Efésios, ele vai dando uma série de informações, de instruções, como todo mundo deve seguir. Uhum. Né? Então, é nessa linha. Então, não é só para os pais não irritar. Eles começam já Aham. trazendo a advertência ali: olha, filho, vocês obedeçam, Uhum. né? Vocês façam a sua parte, né? Sim. E aí vai falando dos escravos. Então, é um capítulo que ele vai falar para todo mundo: olha, quais são os seus deveres, quais são as instruções que a gente vai te passar, como cada um deve se portar no seu papel social, né? Uhum. Você vê, a Bíblia é tão maravilhosa que dá esse manual pra gente, né? De Sim, como educar, né? A parte do filho, a verdade. parte do pai, da esposa, do marido, enfim. É o livro perfeito, né? Verdade. E isso, entrando já pro ministério infantil, tudo isso é transmitido para as crianças desde pequenininhas. Quantas crianças fazem parte hoje do Ministério Infantil da IBPV? Sim, hoje a gente atende bebês de 7 meses a 11 anos. A gente tem uma média de 150 a 200 crianças por Por domingo. domingo. Isso, né? Uau! Isso a gente dividindo nos 2 cultos, né? Porque Uhum. a gente tem os 2 cultos, isso dividindo nos 2 cultos, a gente tem uma média de 150 a 200 crianças por Tá, é domingo. muita criança, né? Sim, eles são divididos por faixa etárias, Uhum. né? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, Sim, né? tem. De colocar um bebezinho com uma idade mais próxima dele, e assim a gente vai fazendo com todas as idades até eles chegarem aos 11 anos, né? Então, hoje, o projeto Boa Terra, a gente divide ele como uma árvore, né? Uhum. E é com esse pensamento mesmo, que a oficina semente são os bebezinhos, né? E Uhum. depois vai para o raiz, para o caule, para folhas, flores e o último frutos. Então a ideia é que a turminha que chegar aos 11 anos, né, 11 anos e 11 meses, eles saiam da oficina frutos já com a intenção de batismo, né? Para que Uhum. eles já venham fazer parte da família IBPV. Então Sim. ali já tem todo um preparo para que essa criança já saia com essa mentalidade: olha, eu estou me preparando para ser um discípulo de Jesus, né? Uhum. Então a oficina Frutos é a última etapa do projeto Boa Terra. E ali a gente espera que a criança já saia com essa expectativa e volta para servir, Uhum. Com né? E certeza. eles voltam para servir, E o né? projeto Boa Terra, ele tem quanto tempo? Que
a igreja trabalha com esse projeto, assim, divididinho por salas, com os nomes Sim, certinhos? no início, né, assim, da igreja, a gente não conseguia por conta de espaço Uhum. mesmo, né, porque a igreja já teve muitos endereços, né, Sim. então nem sempre a gente tinha o espaço adequado. Mas assim, na medida do possível que a igreja foi crescendo e a gente foi tendo espaço, a gente começou a dividir por faixa etária. No início, era apenas eu e a Marlene, né, Uhum. então a gente, né, a Marlene ficava com as crianças de 2 a 6 e eu ficava com os de 7 a 12, né, porque a gente não tinha um espaço adequado e a gente tem aprendido assim, né, Dri, que o bom é inimigo do ótimo, que não adianta eu Uhum. ficar esperando as melhores condições para Condições. começar. É verdade. A gente tem hoje o bom, vamos começar com o bom, que é o que a Uhum. gente tem. Então a gente começou dividindo assim, aí depois o espaço foi crescendo, a gente foi dividindo por faixa etária, né? Mas foi algo gradativo conforme a igreja cresceu. Ai, que bacana. E são quantos voluntários que ajudam? Porque é muita gente, né, para poder dar conta dessa criançada toda. É, hoje a gente Você tem está ideia, mais ou a menos? Não gente precisa dar o número a preciso. gente tá com uma faixa de umas 70 70 pessoas. voluntários. Sim. E existe algum treinamento? Eu tenho visto muitos homens envolvidos, que antes era difícil, né? A gente falava em ministério infantil, se associava só à É mulher. Tenho visto verdade. muitos homens servindo. Sim, Que sim. bacana isso. O Senhor tem despertado os homens Que para cuidar da coisa. parte mais frágil do rebanho. É, que Deus tem bênção. despertado. E é muito legal, né? Uhum. Muito legal. Porque a gente ainda tem uma questão de muitas mulheres vêm sozinhas para a igreja, né? Então, a figura masculina, para aquele menino, principalmente, é muito importante. Né? Porque assim, eles se apegam muito, né? E Uhum. eles, né, falam assim: "Pô, tio, você não quer ir lá na minha casa?", Oh, né? meu Eles Deus. como têm esse convívio Aham. e aí eles gostam, né? E traz uma identificação, né? Então Uhum. isso é muito legal. Sim, muito bom, muito bom. Sim, E eles recebem treinamento, fazem algum tipo de sim. estudo para poder ministrar com as crianças? Como que Sim, sim, a funciona? gente traz todo, né, um momento que a gente chama de alinhamento, Uhum. onde a gente senta com esse voluntário, a gente vai explicar o trabalho, a gente vai explicar como o projeto funciona, né, ele vai passar por um estágio, né, então Tá. todas as pessoas passam por um estágio para ter uma identificação de faixa etária, Uhum. né, porque não adianta uma pessoa que quer muito trabalhar com a oficina semente, eu falar, não, você vai trabalhar com uns de 4 e 5, né? E a pessoa se identifica com o bebê. Sim. Então a gente respeita isso também, né? Que é essencial, né? Uhum. E aí a gente dá todo o treinamento, tem toda a parte de estágio para que essa pessoa Tá. possa vir agregar e E servir para com servir também a excelência. pessoa tem que ser membro, Sim, né? Não sim. é cheguei na Não, igreja não. e Não, não. É, a gente, né, tem buscado sempre preservar isso, Uhum. né? Que é quem é membro, porque é o membro que está envolvido, né? E Uhum. comprometido com a igreja, né? Então, a gente busca que seja sempre o membro da igreja. Tá. E aí, partindo agora para o Ministério de Mulheres também, que a mulher não para aqui, né? Não, eu só escolhi as É partes boas, vai. só As os melhores, ministérios mais fáceis, né? os tranquilos. Como que é o Ministério de Mulheres, Cris? O que que vocês têm feito? Que tipo de atividade? Tema, né? Eu acredito que todo ano vocês trabalham um tema, Isso, né? é. O ano passado foi, o ano de 2022 foi identidade, Sim. e esse ano, Esse ano a gente está num desafio. hum, Um desafio, porque a gente está trabalhando, aprendendo a adorar com corpo, alma e espírito. E profundo. profundo, Dri, porque a gente precisa, né, ter o equilíbrio, né, que a gente falou no início, a gente precisa desse equilíbrio. E às Uhum. vezes a gente vem, né, conhece a Jesus e aí a gente para no espiritual. Não, agora tudo é o espírito. Uhum. E às vezes aquela emoção tá lá gritando, gritando, porque tem algumas coisas que não foram resolvidas e Sim. precisam ser resolvidas. E aquele corpo tá lá na TPM, comendo chocolate Uhum. É. loucamente. E a gente precisa do equilíbrio, né? A palavra de Deus vai trazer esse equilíbrio, né? Então, Uhum. esse ano de 2023, a gente vai trabalhar o tema de aprender a adorar.
e até mesmo a adoração, porque muitas vezes as pessoas têm entendido que adorar é só aquele momento que você levanta as mãos lá no No louvor, aquele louvor. louvor gostoso, mas nós fomos criados para adorar, né? Uhum. Então a adoração, ela está atrelada ao nosso propósito de vida, Sim. E né? tem se falado tanto sobre propósito, né? Aí, qual é o meu propósito? Eu estava entrando em crise, eu falei, gente, qual é o meu propósito? E todo mundo tem o seu propósito, e o meu qual é? Mas o nosso propósito é esse, é adorar, Adorar. né? Nós fomos, assim, o ser humano, ele foi criado com a necessidade de adorar, né? Nós Uhum. já nascemos com essa essência de adorar, de querer adorar algo, né? E Sim. quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente entende, né, qual é o nosso propósito. Nós estamos aqui para adorar, É. adorar com os nossos dons e talentos, né? Sim. E nem todo mundo vai adorar da mesma forma. A Uhum. gente tem que adorar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Mas o estilo de adoração, ele é diferenciado, porque cada um de nós recebeu um dom, né? Então a gente vai adorar com o nosso dom e buscar fazer com excelência, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas estão muito assim, ah, eu tenho que fazer com perfeição. Em nenhum momento você vai ouvir a Bíblia falando que você precisa fazer com perfeição, mas a gente precisa sim buscar fazer com excelência, Sim, dá o nosso melhor, no né? nosso melhor, e isso é individual, Uhum. né? O seu melhor é um jeito, o meu melhor é outro e tudo bem. O Uhum. importante é que a gente faça o nosso melhor, né? Que é o que a gente chama hoje de excelência, né? Faça com excelência, né? Porque lá em Colossenses 3:23 vai orientar que a gente deve fazer como ao Senhor e não aos homens, né? Então a gente vai buscar trabalhar esse ano com as mulheres debaixo disso. Olha, como ao Senhor e não aos homens, né? Como esse corpo precisa aprender a adorar o Senhor, Uhum. né? Como essa alma, né, que às vezes está gritando lá que aquela menininha da infância não foi resolvida ainda. Sim. Como é que a gente vai ajudar nisso, né? Uhum. Como é que a gente vai fazer com que esse espírito se conecte com o Espírito Santo, né? Como é que a gente vai aprender a pegar todas as manifestações da carne e falar, olha, carne, agora você está sob o domínio do Espírito Santo, né? Uhum. Então, esse ano a gente vai ter esse desafio. E como que funciona? São programações, dias específicos? Como que É, você a tem dividido? gente a gente tem feito assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, que ele nasceu de uma necessidade das irmãs da gente fazer umas devocionais. Então, a princípio, ele era um grupo fechado só aqui da igreja, das mulheres da igreja, então onde eu compartilhava devocionais diárias. E aí começou: "Ai, pastora, posso chamar minha prima? Posso chamar não sei quem?" Começou a E crescer. começou a crescer. Então hoje ele é um grupo aberto, Uhum. né, para mulheres cristãs, chama Mulheres Cristãs em Ação. Então ele é um grupo aberto para todas as mulheres que são cristãs. Então dentro desse grupo nós estamos com 377 mulheres, né, tem Uhum. crescido. E ali nós compartilhamos uma devocional diária, que ela vai em áudio, no máximo até 2 minutos, e em texto, né, o Mas texto e o áudio você que é faz isso, ou eu que faço, né, o tá. Senhor tem dado, então cada dia o Senhor traz uma porção e ali eu escrevo, né, e gravo, né, o Daniel lá edita tudo, né, trabalho de conjunto de família. Tá certo. Deus sempre chama a família, né, para o É, ministério. verdade. Então aí ele edita, né, põe um fundo musical e ali a gente Uhum. compartilha em áudio e em texto, porque tem aquelas que gostam de ouvir e tem as Uhum. pessoas que gostam de ler. Então, para agradar os dois grupos, Ótimo. a gente faz dessa forma. E esse ano em específico, a gente trouxe um desafio. A gente está fazendo uma leitura anual da palavra de Deus. Uhum. Então a gente começou dia 1º de janeiro, no livro de Gênesis. Então, cada dia a gente lê uma porção de 4 capítulos, né? Só que Tá. essa leitura não é feita no grupo, né? Então, no grupo a gente coloca um calendário, né? De quais os textos que vão ser lidos diariamente, né? Uhum. Então, a gente já está no livro de Esdras. Então, e aí a gente faz assim, cada livro tem uma pastora responsável e ela vai ali fazer os comentários daqueles versículos mais polêmicos, daqueles versículos Uhum. que às vezes as pessoas leem e não entendem muito bem. Sim. Então a gente está fazendo isso. E está muito legal. Porque os testemunhos é coisa linda, o que Deus tem coisa. feito. E a gente está fazendo o quê, Dri?
lendo a É Bíblia. palavra pura, né? A palavra, a gente não está inventando moda, Uhum, a gente não está fazendo. Não, a gente está lendo a palavra e a gente uhum. tem orado e pedido para que o Senhor visite, né? E as experiências são mais, sabe, as Ai, que mais gostoso, variadas e né? Ouvir isso lindas. alimenta tanto, né? Sim, sim, porque é possível, né? Aham. A gente, né? E assim, a palavra, ela é muito clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade da palavra de Deus que nos liberta, Uhum. né? Porque às vezes a gente quer ir atrás da campanha não sei aonde, quer fazer É. não sei o quê. Não, é a palavra que vai nos libertar. É a Uhum. palavra que vai fazer com que a gente tenha um novo sentido de vida. Sim. É a palavra que vai fazer com que a gente entenda o nosso propósito, né? Uhum, é verdade. Bom, gente, mulher é pura unção, né? Pastora Cris. E o que mais vocês têm de sexta-feira? Vocês também têm uma vez por mês, é isso? Isso, Uma aí a vez por gente tem mês. os nossos encontros mensais, que aí a gente, né, faz aquele ajuntamento Uhum. gostoso. Você tem pessoas que te ajudam no Sim, sim, a ministério. gente tem uma equipe, né, a gente tem uma equipe de hoje nós estamos com 16 mulheres. Ah, é bastante, Sim, a bastante. gente tem uma equipe, e aí a gente faz assim, o culto, né, às primeiras sextas-feiras, às 20 horas. Então aí a gente faz uma recepçãozinha, faz um lanchinho gostoso, né, Uhum. que as irmãs vêm direto do serviço, Sim, né, sim. então aí a gente faz ali aquele momento de um lanchinho, aí depois a gente tem um momento de palavra, aí depois a Uhum. gente se divide, né, tem um louvor, aí a gente Tá. se divide em subgrupos no Uhum. templo mesmo, e ali a gente tem uma tarefa, Que né, tarefa. então a gente tem uma tarefa, né, então a gente iniciou agora em abril, né, porque em março nós tivemos o congresso Mães em Oração, então a Uhum. gente privilegiou o congresso, Tá. e aí agora em abril nós voltamos com as atividades para a igreja local. E a gente trabalhou isso, né? Corpo, alma e espírito, a introdução do que é adoração, o que é da honra e o que é glória. Né? Porque a gente fala tanto em glória, mas o que é Uhum. glorificar? Né? Tá. E nós somos glorificadas pelo Senhor. Então, quando a gente vai lá e aceita Jesus, nós fomos glorificadas. Uhum. E o que a gente tem feito com essa glória que o Senhor nos deu? Né? Uhum. Então, esse foi o tema que nós trabalhamos na sexta-feira. Tá. E aí, como a gente está no processo de aprendizado, então cada mulher ganhou uma liguinha, um elastiquinho. Uhum. E aí o desafio até o próximo mês, aí a gente divide em subgrupos e cada irmã, né, cada mulher da equipe, elas ficaram responsáveis por essas mulheres que ficaram nos seus subgrupos. Então ali elas pegam o contato, elas vão cuidar dessas mulheres durante assim um mês e vão ajudar elas a lembrarem, olha, você tem a liguinha, você tem que dar conta dessa liguinha, né? Nossa, Porque gente. olha qual que é a ideia da liguinha. Isso é muito legal e funciona para tudo na vida. Né? Então, assim, uma das funções do nosso cérebro é fazer com que a gente não sinta dor. Né? Então, o nosso Uhum. cérebro. Então, por isso que a gente procrastina. Ai, vou passar a roupa depois, vou pro exercício depois, hoje choveu. Então, Sim. a gente busca algumas coisas É, para umas não fazer. desculpinhas. Sim, porque é o nosso cérebro te ajudando, né? O cérebro fala: ó, isso te causa dor, isso te Uhum. causa Te desconforto. Não tira faz, da não. zona de conforto, né? Não é. Ele não quer que a gente saia da nossa zona de Uhum. conforto. E a liguinha, o que ela faz, né? Se o cérebro faz com que a gente não. Ele mostra que sentir dor, aquilo não, a gente não deve repetir aquele comportamento. Então, qual foi o combinado? Cada uma ganhou uma liguinha e a gente falou: ó, fica com a liguinha no braço. E aí, todas Nossa. as vezes que você perceber que aquele comportamento seu, o seu corpo não vai estar adorando a Deus, você vai lá e puxa a liguinha e solta. Puxa! Depois dá uma, né, Pra sentir na pra pele sentir mesmo. literalmente, sentir Aham. na pele. Porque ali o seu cérebro, opa, esse comportamento te causa dor, larga ele. Olha, Entendeu? interessante. E é Interessante, uma ótima coisa ideia. super simples, uma É. coisa super simples. E funciona para tudo na vida. Uhum. Funciona para tudo, né? E aí as irmãs, né, de cada subgrupo, elas são responsáveis por cuidar dessas irmãs, por estar orando, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, porque a gente entende que há uma necessidade de atender o macro, mas a gente entende também que os pequenos grupos, né, a gente precisa ter esse momento de discipulado. A gente Sim. precisa ter um momento mais íntimo, É. né? A gente via, né, como Jesus tratava nas multidões e como Jesus tratava no Era individual. no tete a tete Sim, ali, né? sim. E como que funciona? Você também dá aconselhamentos, as mulheres te procuram
para falar quais são as maiores lamúrias aí das mulheres atualmente. O que você tem ouvido em gabinete? Como que tem sido isso, Cris? A gente percebe assim, Dri, que depois da pandemia, a mulher acabou assumindo muitas cargas, né? E assumir carga não é legal, né? Porque a palavra do Senhor nos orienta a isso, né? Jesus falou: olha, aprendei de mim, né? Leva o meu fardo. Sim. O meu fardo é leve, né? E a gente vê que muitas mulheres nesse tempo, com essa necessidade da mulher ajudar a compor a renda, ela acaba se sobrecarregando. Né? Então, ela precisa dar conta de ser esposa, ela precisa dar conta de ser mãe, ela precisa dar conta de um mercado de trabalho, ela precisa dar conta de uma escola, ela precisa voltar a estudar para dar conta do campo de mercado. Ela é voluntária na igreja, ela é filha, muitas já são avós. Então, assim, a gente vê que essa questão, né, da alma gritando nas mulheres é muito forte, né? Aprender a dominar as emoções, né? Acho que a saúde mental é o que mais tem assim afetado as mulheres, né? A gente, né, eu brinco e falo assim, tem mulher que está vivendo TPM 31 dias. Meu Deus, coitada desse marido, Exato. Né? E dela, né? Porque assim, as pessoas sofrem. Sim. Né? As pessoas sofrem. Então, assim, e acho que a saúde, conciliar, né, tudo, mas a saúde mental acho que tem sido o grande desafio, né? Que aí a gente volta pro equilíbrio, que é o que a gente A palavra hoje de ordem, então, é o equilíbrio. Equilíbrio, né? Você é a favor de terapia? Você acha que é algo bíblico? O que você acha? Sim, olha, a gente hoje tem um entendimento assim, que a gente, né, a mente faz parte do corpo. Né? E assim, o Senhor deu um entendimento, né, para os médicos, né? E a gente tem os médicos e bons médicos da área de saúde mental. Então, a área de psiquiatria, a área de psicologia, a área da psicanálise, a área de coaching. Então, são ferramentas que vai nos ajudar, né? Então, que vai vale nos a pena ajudar. também, né? Sim, fazer uma terapia, buscar um aconselhamento. Sim, buscar um aconselhamento, né? Porque assim, a gente sempre, o primeiro recurso da gente é a oração. A oração é o primeiro recurso. E aí a gente viu, olha, eu preciso também, alinhada a essa oração, buscar um tratamento médico. E tudo bem. Né? Assim como a gente fica com uma dor na unha, se a gente bate, alguém vai precisar de um ajuste ali na mente, ficou com uma dor de cabeça, a gente procura um médico, né? A gente, sabe, hoje eu penso que está mais tranquilo essa questão nas igrejas, né? Que bom, né? Porque Então, às vezes, antigamente, né, a pessoa estava lá com depressão. Aí falava, não, isso daí é demônio, é falta de comunhão com Deus. E não, é algo realmente... Né? É um problema de saúde. Assim. Né? Não é falta de Deus. Sim, Indri, a gente tem que ver assim, que o corpo fala. O corpo da gente sempre vai dar sinais, né? Não, de repente aconteceu. Não, o corpo vai avisando, vai avisando, vai avisando. Se a gente não dá muita atenção para os avisos do corpo, aquilo vai estourar de alguma forma, né? E às vezes pode ser numa área de saúde mental, né? Às vezes é algum ajuste de vitamina que a pessoa precisa, e isso vai refletir na mente, né? Então, assim, a gente sempre ora, né? A gente vai pedir a bênção de Deus, porque a gente precisa também que tenha um bom atendimento, que esse profissional da saúde seja uma pessoa qualificada também e seja alinhado com a palavra de Deus, né? Para que a gente não caia, né, em riscos de acabar, né, tendo outras situações, né? Então, assim, hoje a gente orienta, assim, né? A gente aconselha, a gente ora, mas quando a gente vê que a pessoa precisa de um tratamento, a gente indica, né? Nós temos bons profissionais cristãos, comprometidos com a palavra, né? Então, eu acredito que essa parte é muito importante também. Tá, é buscar ajuda, né? Sim, sempre buscar ajuda. Cris, felizmente o nosso tempo está acabando. A gente ficaria aqui, ó, por horas, né? Eu queria, assim, só para a gente finalizar, não sei o que vem ao seu coração, deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente, ou para os pais, ou para a mulher, enfim, o que Deus falar aí no seu coração, uma mensagem rápida só para a gente finalizar. Quando a gente pensa assim, Dri, eu vejo que a gente tem que lembrar que nós somos filhos.
Né? A palavra fala, né, que, olha, filhos são herança do Senhor. E a gente sempre pensa só nos nossos filhos, mas nós também somos filhos. É verdade. Para a gente Temos um ser pai. mãe, para a gente ser, né? A gente precisou passar, né? E Deus é o nosso pai. Então, eu penso que a mensagem que eu quero deixar é para que cada um pense que nós somos herança do Senhor. Amém. E o que nós temos feito com essa herança? Né? O que eu tenho feito comigo? O que você tem feito com você? Quando a gente pensa que nós somos herança do Senhor. Acho que o que eu posso deixar hoje é isso, para a gente pensar, né? O que eu tenho feito como herança? Né? O que eu tenho agregado ao mundo? O que eu tenho agregado à minha família? O que eu tenho agregado à igreja? Como as pessoas no mundo me percebem como filha? Né? Como essa herança? Né? Eu vejo assim, a gente se colocar como essa herança e ter uma postura, né? Se essa herança fosse em dinheiro, a gente ia sair gastando desenfreadamente, a gente ia investir, a gente ia fazer uma viagem importante, né? Então, assim, se coloque como herança, né? O que você tem feito com a herança que o Senhor tem entregue nas tuas mãos? Amém, amém. Amém. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Foi uma bênção, tenho certeza que você que está aí foi tocado, foi edificado, que esse é o nosso objetivo, gente. Então vamos ficando por aqui. Eu te peço para que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Faz lá um comentário, fala amém, bênção, obrigada, top, enfim. Ajuda a gente a divulgar para que o YouTube entenda que é relevante o nosso conteúdo, porque o nosso objetivo é edificar a sua vida. Então vou ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Prazer foi meu.